história com relação aos aparelhos auditivos, né? Que eu fiz parte da primeira turma de residente lá do Hospital do Fundão que atendeu ao programa de saúde auditiva, né? Felipe, na época, era o nosso chefe lá e determinou quem ia atender a saúde auditiva era o R1, né? E a gente, como todo R1 revoltado, a gente ficou Não fala isso que eles revoltado, vão a gente achar ia que eu tô atender, tirando, pô. a gente ficou revoltado de ter que atender e tudo mais. E é aquele tal negócio, é aquilo que eu sempre digo para os meus residentes, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, surgiu uma oportunidade. Então, na época, eu tive que estudar muito sobre isso, aprender as coisas sobre aparelho, indicações e tudo mais. E depois surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num programa de saúde auditiva fora, né? Onde eu gosto muito de trabalhar, que é lá na Abraia, um programa de saúde auditiva lá de São Gonçalo. E é muito de lá que eu trago a experiência que eu vou falar para vocês aqui, principalmente da parte otorrinolaringológica, tá? Então, para começar, eu acho que é importante, eu fiz uma separação dessa aula em dois pontos, né? Primeiro, a gente vai conhecer o aparelho de amplificação sonora individual e depois a gente vai tratar das situações práticas otorrinolaringológicas. Como o Felipe falou, infelizmente, o que a gente vê na prática é isso. Parece que aparelho auditivo não é digamos assim, um ato médico, né? Você tem perda auditiva, vai procurar o seu aparelho, tchau, um abraço, agora é com eles lá, é o que eu mais escuto lá na Abrai, né? O otorrino encaminha para o aparelho auditivo e agora é com eles lá, né? E a gente não pode ser assim nem no setor público, nem no privado, tá? Então, são essas situações que eu quero tratar aqui com vocês. Bom, então começando, né? O que é o aparelho de amplificação sonora, né? É o chamado ASE, né? A gente vai sempre falar ASE aqui para não ficar repetindo isso tudo. Ele é constituído por um sistema capaz de amplificar o som ambiente e de maneira ajustada ao usuário, né? Então não existe um aparelho que sirva para todo mundo. Cada usuário vai ter o seu aparelho, né? A gente vê muito disso, às vezes paciente falando: "Ah, meu filho foi para os Estados Unidos, comprou um aparelho para mim, né? Eu posso usar?" Aqueles aparelhos não são ajustados para o paciente, né? É simplesmente um alto-falante lá. E, às vezes, acontece também, meu vizinho perdeu, veio a falecer, não quer mais usar o aparelho, posso usar o aparelho dele? Não é bem assim, né? Às vezes, a gente não consegue fazer essas adaptações de um aparelho mais antigo e tudo mais para esse usuário. E a gente nem pode fazer isso, porque é um aparelho que a gente não pode se responsabilizar por aquele aparelho que a gente está indicando o paciente, tá? Então, como eu estou falando aqui, o aparelho auditivo é um tratamento médico, assim como um remédio que você prescreve, assim como um remédio, uma cirurgia que você indica, tá? Então, você tem que estar consciente das coisas que você está fazendo. Bom, a gente tem outros sinônimos, né? Prótese auditiva, aparelho auditivo, que são utilizados também na prática médica. Bom, então, só para exemplificar aqui, né? O que o aparelho auditivo faz? Ele pega aquele som do ambiente e ele simplesmente vai amplificar aquele som. Ou seja, o que ele vai jogar no sistema auditivo é uma energia mecânica, tá? Então, ele vai estar amplificando aquele som e jogando uma energia mecânica. Então, toda a parte do sistema auditivo que trabalha com energia mecânica, a gente vai estar conseguindo uma boa solução com o aparelho auditivo, tá? Então, a propagação do som pelo conduto, a propagação do som pela cadeia circular, a propagação da onda da endolinfa, tudo isso são energias mecânicas. Isso tudo o aparelho vai conseguir fazer bem. Agora, a gente tem uma outra parte do nosso sistema auditivo que não trabalha com energia mecânica, né? Trabalha com energia elétrica. E isso aqui pode, muitas vezes, estar prejudicado no paciente, e aí, mesmo que você faça um bom aparelho auditivo para ele, pode ser que, por disfunção dessa região, ele não se adapte muito bem ao aparelho. A gente vai conversar bastante sobre isso, sobre a questão da privação sonora. Bom, e quais são os objetivos da amplificação, né? Então, em primeiro lugar, aumentar a percepção sonora em diversas situações de vida, né? Então, por exemplo, aquela criança que tem uma perda auditiva, a gente vai aumentar lá a percepção sonora dela, por exemplo, dentro de sala de aula, que vai ser
uma situação essencial na vida dela, que é o desenvolvimento da parte cognitiva, de aprendizado, de preparo que ela vai ter na vida dela na escola. Então, a gente pode melhorar essa percepção sonora nessa situação, que é onde a criança ali precisa mais, né? Diferente nas crianças pré-linguais, que a gente vai ver daqui a pouco. Favorecer a comunicação humana e, consequentemente, a integração do indivíduo no convívio social, né? Isso aqui é uma coisa que cada vez a gente está se preocupando mais, né? A situação do isolamento do paciente que não tem audição, aquele paciente vai começando a não querer interagir, porque ele não entende o que as pessoas falam, ele acaba estando segregado desse convívio, né? E a nossa comunicação é o que nos diferencia, né? A nossa comunicação complexa é o que diferencia dos outros animais. A gente precisa se comunicar, né? De alguma maneira. E aqueles pacientes que são ouvintes e vêm a perder a sua audição, essa comunicação fica completamente comprometida, tá? E nas crianças pré-linguais, né? Nas crianças pré-linguais, a gente costuma dizer que a gente não vai fazer uma reabilitação, a gente vai fazer uma habilitação, né? Porque essa criança nunca ouviu. Então, na criança, para que a audição é importante? A audição vai ser importante lá para o desenvolvimento global dessa criança, né? Desenvolvimento da fala, desenvolvimento cognitivo, tá? E principalmente na região da fala, na questão da fala, a gente tem que habilitar essa criança para oferecer acesso a todos os fonemas lá daquela famosa banana da audição, tá? Então, não adianta, se a criança escuta aqui, ó, tem uma perda severa, eu consegui botar um aparelho auditivo agora, ela tem uma perda moderada, né? A família acha ótimo, e doutor, eu grito com ela, ela olha para mim agora, antes ela não fazia isso. Esse não é o objetivo nesse momento. O objetivo é que ela alcance aqui todos os fonemas, tá? Então, se ela tiver um ganho com o aparelho auditivo aqui nessa região, por exemplo, a gente não vai estar acessando a esses fonemas, tá? E se a criança for muito pequena, como é que eu vou saber se ela está acessando ou não esses fonemas? Isso vai ser um trabalho de resposta que a terapia fonoaudiológica vai trazer para a gente. Então, é muito importante você se comunicar com a fonoaudióloga que está fazendo o tratamento desse paciente para saber se ele está desenvolvendo esses fonemas ou não. Se ele não estiver desenvolvendo, às vezes a gente tem que pensar numa outra configuração do aparelho auditivo para essa criança, ou até mesmo pensar em outros tipos de habilitação para essa criança, tá? Bom, e como é que funciona o aparelho de amplificação sonora, né? Ele tem alguns componentes básicos. Um é o microfone, que esse microfone ele vai captar o som e converter a energia acústica em sinal elétrico, tá? A gente vai ter o amplificador, que vai pegar esse sinal elétrico, vai modificar, vai ampliar essa energia e vai converter através do receptor novamente numa energia mecânica, né? O receptor que a gente fala, só para vocês não confundirem, é o alto-falante, tá? Às vezes a gente confunde receptor com microfone. Não, o receptor é o transdutor final lá, que vai ser o alto-falante do paciente, tá? Que é onde vai sair o som, aqui o sistema de saída, tá? A gente geralmente tem uma pilha, ou hoje em dia alguns aparelhos já têm baterias, né, recarregáveis, que vai alimentar esse sistema do aparelho auditivo. E a gente tem alguns sistemas auxiliares, como a bobina telefônica, entradas diretas de áudio, como a frequência modulada que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O microfone, a gente tem diferentes tipos de microfone, né? A gente tem microfones que captam, às vezes, o som de todo o ambiente, e às vezes a gente tem alguns microfones que são direcionais, ou seja, ele consegue o aparelho auditivo amplificar mais o sinal que está vindo através da frente do paciente do que aqueles e abafando os sons que estão atrás, né? Melhorando a percepção do paciente quando ele estiver se comunicando com alguém, né? Então, esse tipo de microfone é bem interessante, porque se ele estiver conversando com uma pessoa e tiver um barulho atrás, esse microfone vai dar preferência a ampliar os sons que estão vindo da frente e bloquear os sons que estão vindo de trás, tá? Então, esse tipo de microfone é interessante.
Bom, quais são os tipos de aparelho que a gente tem? Existem várias classificações, né? Eu trouxe essa aqui, que talvez seja uma das mais utilizadas, né? Que a gente, considerando os modelos, são considerados de acordo com a posição em relação ao pavilhão auditivo, né? Então, a gente tem aqueles aparelhos chamados de retroauriculares, que são aqueles famosos que a gente tem, né? Que são muito bons, por sinal. É, que eles são formados por duas partes, né? O aparelho auditivo em si e o molde, que pode ser de acrílico, como vocês estão vendo aqui, ou um molde de silicone, tá? Isso vai variar muito de cada paciente, da patologia que o paciente tem, às vezes da adaptação, do cuidado que o paciente vai ter com essas situações, para a gente decidir aí qual molde utilizar. E, novamente, quem vai decidir isso geralmente é a fonoaudióloga, mas através de informações suas, né? Então, é importante você passar determinadas situações para a fonoaudióloga, né? Então, os moldes, eles são extremamente importantes para a adaptação do aparelho. Então, você ter um molde de qualidade, um molde bem feito, vai ser o primeiro passo para esse paciente se adaptar bem ao aparelho, né? Porque ele vai impedir a microfonia. O que é a microfonia? É quando o som que está saindo lá no receptor, ele vaza aqui pelo canal do paciente e ele é captado novamente pelo microfone. Então, você faz uma microfonia aqui, que é aquele famoso apito do aparelho, né? Que é o que todos os pacientes têm medo, né? Ah, não, fiquei sabendo que esse negócio só fica apitando na orelha, eu não quero usar isso. Vocês vão ver que isso é um medo muito grande que os pacientes têm, que é a chamada microfonia. Só para relatar, que é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam e você, como médico, tem que estar atento a isso, que em crianças até 2 anos de idade, geralmente o molde tem que ser renovado a cada 3 meses, tá? Então, a cada 3 meses você tem que fazer um novo molde dessa criança para que você tenha uma boa adaptação do aparelho lá no conduto da criança. E a partir de 2 anos, a gente começa a fazer com intervalos semestrais, né? No adulto vai depender muito do cuidado do adulto com o molde dele, e a gente vai, nas consultas, observando se aquele molde está bom ou se ele precisa ser refeito, tá? Bom, é preciso ter alguns cuidados na confecção desse molde. Geralmente, quem faz a confecção do molde é a fonoaudióloga. Não sei se vocês já viram fazendo, né? A fonoaudióloga posiciona um algodão no conduto auditivo externo do paciente, preso aqui por um fio dental, uma linha, e ela vai injetar uma massa que ela tem uma consistência assim mais modelável, e ela, depois de alguns segundos, ela endurece, né? E a partir do momento que ela já está dura, a fonoaudióloga puxa aqui esse molde e vem lá o algodão junto, tudo direitinho, e ela manda para ser fabricado o molde de acordo com o formato lá do conduto, da concha do paciente, tá? Depende do tipo de molde que ela vai querer fazer. Mas existem algumas situações, por exemplo, como essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, é um caso lá da ABRAE que a gente tem que relatar isso aqui para o fonoaudiólogo que está fazendo o aparelho, o molde do paciente. Por quê? Digamos que ele coloque aqui a massa, o algodão, posicione o algodão e essa massa vaze aqui para trás dessa estenose, né? O que vai acontecer? Na hora que essa massa endurecer e ela puxar esse molde, pode ser que fique um pedaço do molde, quebre lá dentro e fique lá no paciente. E às vezes a gente só vai conseguir remover isso aqui através de uma cirurgia. Então a gente tem que levar o paciente para uma cirurgia para abrir esse conduto, brocar isso aqui para conseguir tirar esse molde que ficou quebrado lá, tá? Então, quando você estiver diante de uma situação dessa, ou uma situação de uma cavidade aberta, de uma timpanomastoidectomia, você tem que avisar isso ao fonoaudiólogo. Então, você pode botar lá no seu pedido, quando você encaminhar para uma loja, ou se você trabalhar com a fonoaudióloga mais perto, comunicar isso a ela, para que ela tenha mais cuidado com isso aqui. E existem até alguns casos que o próprio molde vai dificultar aqui, vai incomodar o paciente, né? Esse caso aqui, por exemplo, a gente mudou a conduta, a gente resolveu colocar um outro tipo de aparelho de adaptação para esse paciente, não o molde, tá? Bom, então a gente deve avisar sobre essas alterações no conduto, tá?
E existem alguns casos que os moldes vão ter uma ventilação. O que é a ventilação? É aquele famoso buraquinho, aquele famoso túnel que vocês às vezes veem no molde do paciente, tá? Essa ventilação, ela tem como principal fator aí melhorar o conforto de abafamento que o paciente às vezes pode ter quando utiliza o aparelho auditivo com esses moldes, tá? E o que acontece também? Um outro componente aqui, que vai estar lá inserido no molde do paciente, é o tubo, tá? Esse tubo que vocês estão vendo aqui, ele é extremamente importante. Por quê? Como a gente viu lá o funcionamento do aparelho, o aparelho capta o som, transforma esse som, amplifica esse som e vai jogar esse som por esse tubo, tá? Então, esse tubo, ele tem que ser num tamanho adequado, tá? Às vezes, o fonoaudiólogo até lança a mão de modificar o calibre desse tubo para melhorar a propagação de determinados tipos de sons para o paciente, tá? Esse tubo não pode estar cheio de cerume, né? E uma coisa muito interessante também é você ver a flexibilidade do tubo. Então, geralmente, a gente aperta o tubo para ver se ele está molinho. Se ele tiver endurecido, esse plástico já tiver endurecido, isso dificulta a propagação do som, então pode causar distorção para o paciente. Então, frequentemente, o paciente também tem que trocar esses tubos para melhorar a qualidade do som dele, tá? Bom, naquele paciente que eu estava falando antes, a gente resolveu não fazer um molde. A gente resolveu utilizar um aparelho retroauricular mesmo, né? O chamado BTE, Behind the Ear, mas com uma adaptação aberta, tá? A adaptação aberta é aquele famoso plugzinho que parece um guarda-chuvazinho, tá? Que ele pode ser de dois tipos, ou pode ser acoplado ao tubo, né? Como aquele outros do moldes anteriores, né? Vai propagar o som por aqui, ou ele pode ter o receptor intracanal, tá? O alto-falante dele vai estar na ponta aqui. Então, o que vai acontecer? Esse aparelho auditivo, ele capta o som aqui do lado de fora, manda através aqui de um fiozinho ao impulso elétrico que vai ser transformado aqui novamente em energia sonora, tá? Então, o receptor, o alto-falante, está dentro do conduto do paciente. Isso tem algumas vantagens. Primeiro, que o som vai estar mais próximo à membrana timpânica dele, então não vai precisar percorrer esse tubo aqui, sofrer distorções, tá? A segunda vantagem é a questão estética, você vê que o aparelho ele fica muito mais discreto, então o paciente que tem realmente muito problema com a estética pode ser uma solução, só que ele tem uma desvantagem. Aqueles pacientes que possuem algum problema médico, né? Ou seja, uma otite externa crônica, uma otite média que vira e mexe tem otorreia, caso você tenha essa doença venha atingir essa parte do aparelho, isso é uma parte cara. Então, a manutenção pode se tornar extremamente cara. Aqui não, entupiu e tudo mais, ficou com secreção, você pode tirar isso aqui, jogar fora e acoplar um novo aqui, tá? Então, a gente tem que ver essas adaptações abertas, quando que a gente vai indicar, né? Então, sempre que possível, né, a gente opta pela adaptação aberta, porque geralmente ela é mais confortável para o paciente. Vai ser mais confortável para todos? Não. Vão ter pacientes que vão achar melhor usar o molde mesmo antigo, que ele já está acostumado, esse aqui ele fica com medo de perder e tudo mais, tá? Mas a gente utiliza como indicação médica, principalmente para aqueles pacientes que têm problemas na orelha externa e na orelha média, né? Então, paciente que tem otite crônica, o ideal é a gente tentar uma adaptação aberta, porque isso aqui melhora a ventilação da orelha externa e também de problemas de otite média crônica, tá? Diminui o abafamento, diminui o aumento de temperatura e muitas vezes diminui o processo inflamatório infeccioso que a gente tem, tá? Bom, seguindo aqui ainda naquela classificação sobre os tipos de aparelho, né? A gente tem os intra-auriculares, né? Que vão ocupar a concha. A gente tem aqui, ó, o aparelho que ocupa a concha. O intracanal,
que vai ser colocado no canal, mas você ainda consegue ver ele pela concha, né? Ele fica na entrada do canal. E tem uns que são chamados microcanais, né? Que eles ficam mais introduzidos no canal, e geralmente o que você vê vai ser só uma anteninha para fora, que é por onde o paciente puxa e coloca o aparelho, tá? Esses aparelhos você também pode fazer ventilação, tá? Que são esses buraquinhos que a gente tem aqui. Eles podem ter uma vantagem estética para o paciente. Tem alguns pacientes que relutam muito, só querem um aparelho se forem desse tipo, tá? Hoje em dia a gente já tem aparelhos desse tipo com uma tecnologia muito boa, já conseguindo fazer amplificações muito boas, mas nunca vai chegar uma amplificação, uma potência de amplificação que um retroauricular traz, né? O retroauricular tem um componente ali muito mais sofisticado do que esses aqui, tá? E outra coisa que a gente tem que ser bem sincero com o paciente é na questão da vida útil desses aparelhos. Esses aparelhos, geralmente, eles têm uma vida útil menor do que os aparelhos retroauriculares, tá? Então, porque o aparelho, às vezes, mais complicado o manuseio, né? Quebra alguns componentes aqui, é difícil colocar e tirar a bateria, às vezes, desses aparelhos, tá? Esses aparelhos, como eu falei, vão estar na parte interna da orelha externa do paciente, então ali pegando umidade do canal, e isso pode causar oxidação dos componentes internos, tá? Então isso tem que ser dito para o paciente também na hora dele tomar, decidir, né, fazer a escolha dele. E a gente tem hoje em dia também um outro tipo de aparelho auditivo, que são os invisíveis, né? Que a gente tem alguns modelos que são introduzidos bem lá dentro do conduto, né? Por exemplo, esse modelo aqui, você coloca esse aparelho, e geralmente o paciente fica alguns meses com esse aparelho lá dentro, só depois que ele volta para remover isso aqui e colocar uma nova capinha, né, para reposicionar lá dentro. Isso é bem interessante porque o alto-falante vai estar muito próximo da sua membrana timpânica. Então, tem menos questões, por exemplo, de ruído de vento, né? É bem mais interessante. Você vai ter a proteção aqui da orelha externa para os sons que vão estar chegando nesse aparelho. E uma das coisas que eu acho mais interessante nisso aqui é para profissionais de saúde, né? A gente que precisa, por exemplo, usar estetoscópio, é bem interessante, porque você pode usar o estetoscópio com esse aparelho aqui, se bem que já existem estetoscópios que fazem conectividade com aparelhos auditivos, tá? Bom, quais são os sistemas auxiliares que a gente pode ter? A gente pode ter a bobina telefônica, tá? Que é uma bobina que era muito utilizada antigamente, que se acoplava no aparelho para você pegar direto o impulso elétrico que está chegando do telefone e passar direto para o aparelho auditivo. Aquele som não precisa entrar no ambiente para entrar no microfone de novo do paciente, tá? Isso melhorava muito a qualidade do som. A gente tem hoje muito utilizado, principalmente para crianças, e em algumas situações específicas também, o sistema FM, de frequência modulada. O que é esse sistema de FM? O paciente que usa o sistema FM, geralmente ele tem esse acessório aqui, que está apontado aqui por essas setinhas, né? Que a gente chama de uma sapata. Essa sapata, ela é conectada no aparelho do paciente, tá? E o paciente entrega esses equipamentos aqui, dos mais variados tipos, né, para a fonte sonora. Então, por exemplo, a professora vai usar esse microfone, o som que está saindo da boca da professora vai entrar nesse microfone e esse aparelho vai jogar esse som diretamente por FM, por frequência modulada, para o aparelho auditivo do aluno, tá? Então, o aparelho ele vai bloquear os sons externos e vai amplificar só aquele som que está vindo da professora, né? Isso melhora muito o desempenho de alunos nas escolas, tá? E hoje em dia a gente tem conectividade do tipo que a professora pode colocar e parear vários aparelhos auditivos na sala, né? Se tiver mais de um aluno, ela não precisa ficar usando 10 microfones, né? Existem hoje em dia as conectividades, né? Que os aparelhos têm, conectividade com celular, com computador, com televisão, que são bastante parecidos também.
você recebe esse som direto no aparelho, né? Isso melhora muito a efetividade do aparelho. E a gente também tem aparelhos com inteligência artificial, né? Cada vez mais comuns, que são aparelhos que fazem outras funções, né? Por exemplo, existem aparelhos que às vezes são indicados para idosos que ele identifica a queda, né? Então, se o paciente cair usando o aparelho, ele identifica essa queda, manda um sinal para um familiar ou para um serviço de emergência, avisando que esse paciente caiu. Então, tem vários tipos de inteligência artificiais, por exemplo, tem microfones que têm inteligência artificial, então o microfone sabe decidir quando que ele vai direcionar, vai dar preferência àquele som vindo de frente, como eu falei para vocês, ou quando ele vai pegar o som todo ambiente, tá? Então, isso é bem interessante mesmo, cada vez essa tecnologia avança mais. A gente tem outros recursos também dos aparelhos auditivos, né? A gente tem os geradores de som, que são bem interessantes para os pacientes com zumbido. Você pode colocar esses geradores, às vezes até em pacientes sem perda auditiva, mas não seria um aparelho de amplificação sonora, né? E como é que ele funciona? Ele vai amplificar o som do ambiente e quando esse paciente não estiver com som no ambiente, o próprio aparelho gera um som, né? Pode ser um ruído branco, pode ser um barulho de chuva, isso aí o paciente pode escolher, tá? E tem pacientes que gostam a beça disso aqui, tá? É bem interessante. A gente tem o sistema Cross e Bicross também, que eu acho muito interessante mesmo, as experiências que eu tive, depois se alguém quiser falar também, eu me surpreendi muito, porque eu achei que não fosse mudar tanto assim a vida do paciente, mas muda. E o que é o sistema Cross e o Bicross? O paciente, por exemplo, tem uma perda de audição aqui na orelha esquerda dele, tá? Então, todo som que vem pela orelha, pelo lado esquerdo dele, ele tem dificuldade para ouvir, tá? Então, se uma pessoa estiver falando aqui, passar um caminhão aqui, ele vai escutar só o barulho do caminhão e não vai escutar o que a pessoa está falando. Então, como é que esse sistema funciona? Você coloca 2 aparelhos auditivos nesse paciente. Desse lado aqui que ele não escuta, o aparelho auditivo vai ter a função de microfone, tá? Então, ele capta esse som, joga para o outro aparelho auditivo, que vai jogar o som na orelha que ele escuta, tá? Então, o paciente vai ter acesso também aos sons que estão vindo desse lado aqui. Se o paciente tiver uma perda de audição aqui, ele, além de jogar esse som para cá, ele também pode amplificar o som que está vindo daqui e amplificar o som que está vindo daqui como um aparelho comum, tá? Eu gosto de mostrar isso aqui porque, de uma vez, o paciente que usava o Cross falou para mim, doutor, parecia que antigamente eu escutava só meio mundo e agora eu escuto o mundo todo, tá? Isso muda muito a vida do paciente. O paciente gosta muito desse tipo de aparelho e de outras possibilidades que a gente tem para essas perdas unilaterais, tá? A gente também já tem hoje em dia o aparelho auditivo, né? Ele deixou de ser rival aí do implante coclear. Eu vou deixar até, o Felipe tem uma certa experiência com isso, deixar para ele falar na aula de implante coclear, que são tecnologias diferentes, como eu já falei para vocês. Isso aqui gera uma energia mecânica, isso aqui gera uma energia elétrica. Então, teoricamente, são estímulos muito diferentes, mas hoje em dia o aparelho e o implante eles já estão conversando muito melhor entre eles e beneficiando os nossos pacientes aí, tá? Então, agora eu queria falar sobre a parte otorrinolaringológica na prática, né? Porque aí a gente deixa de ver aquele aparelho, aqueles componentes e passa a ver as pessoas, né? Esse é o nosso objetivo final, que são as pessoas e não aquele aparelho em si. Como é que a gente faz para ter um sucesso no uso do aparelho auditivo no paciente, né? Eu costumo dizer que a gente vai ter que ter a união disso tudo aqui, né? De um paciente dedicado a usar o aparelho, tá? E você tem que ensinar ele a ser dedicado, você tem que incentivar ele a ser dedicado. Você precisa de um otorrino que seja dedicado, que estude, que saiba indicar aparelho, tá? Uma fonoaudióloga dedicada também, que saiba fazer a função de adaptação, de regulação desse aparelho e o aparelho auditivo adequado, né? E aqui eu não falo só de modelo, aqui eu falo de modelo, eu falo de molde, eu falo de regulação do aparelho, tá? Se a gente tiver
essa união aqui, geralmente o paciente vai sair bem sucedido da adaptação dele, tá? Então, como a gente está falando lá no início da aula, não basta só prescrever o aparelho para quem tem perda auditiva, né? Como a gente costuma brincar, aparelho auditivo melhora a perda auditiva de qualquer perda, basicamente, né? Quase todas as perdas você vai ter melhora com o aparelho. Até rolha de cera melhora com o aparelho auditivo. Mas não é isso que a gente deve fazer. A gente deve investigar esse paciente no antes, né, que eu chamei aqui na aula do pré-aparelho auditivo, e depois nesse paciente pós-aparelho auditivo. Então, nesse pré-aparelho auditivo, antes de você lá prescrever o seu aparelho auditivo para o paciente, o que a gente tem que ver? Primeiramente, a gente tem que esgotar as nossas possibilidades de chegar ao diagnóstico dessa perda auditiva, tá? E é uma coisa que às vezes a gente não vê isso acontecer na prática, né? No sistema público, principalmente, eu não recebo pacientes do sistema privado, né? Mas eu recebo muito no público, em que simplesmente o colega que está do outro lado, às vezes nem otorrino manda o paciente para protetização e não sabe dessa perda dele, né? E para que a gente tem que saber a perda auditiva do paciente? Às vezes esse paciente pode ter um tratamento alternativo, ele pode ter direito a escolher uma cirurgia, por exemplo, para autoesclerose. Isso é decisão do paciente. Você apresentando os pontos positivos e negativos de cada um, a decisão é do paciente. O que a gente não pode é privar esse paciente. Ah, a fila é grande, não tem como mandar, a regulação, o paciente fica esperando anos na fila, não interessa. A sua função é orientar o paciente e oferecer todas as possibilidades terapêuticas para ele, tá? Existem casos que o diagnóstico pode prever ou prevenir a progressão da perda. Então, por exemplo, algumas malformações, a gente tem que tomar alguns cuidados com esse paciente, traumatismos e tudo mais, porque isso pode piorar a perda do paciente. O paciente pode ter uma doença grave, pode ser um neurinoma, pode ser um colesteatoma, pode ser um AVE, um tumor cerebral. A gente tem que investigar essa perda auditiva, a gente tem que tentar chegar ao diagnóstico, tá? E, por fim, a gente precisa abastecer a nossa literatura, a nossa epidemiologia. A gente precisa ver, por exemplo, se a gente estiver tendo um aumento de doenças infecciosas, né? A gente teve há pouco tempo aquela questão do Zika, foi uma preocupação muito grande. A gente teve surtos recentes também de sífilis. Então, a gente tem que estar anotando isso, porque isso é uma resposta que a gente dá ao nosso sistema de saúde para que sejam feitas políticas de prevenção e tratamento nesses casos. Bom, quando que a gente deve pesquisar uma perda auditiva, né? Eu costumo dizer que a gente deve pesquisar sempre, tá? E pesquisar não é sinônimo de exame de imagem. Às vezes você vai pesquisar com outros exames auditivos, você vai pesquisar através do seu exame físico, tá? Mas principalmente nessas situações você deve pesquisar. Perdas assimétricas não justificáveis, tá? Então, se você tem uma perda assimétrica e não tem como justificar aquilo, ah, não, doutor, eu tive uma fratura aqui, que eu arrebentei meu tímpano e tudo mais, por isso que eu sou surdo só desse lado. Tá justificado. Eu poderia pedir uma tomografia para confirmar isso? Poderia, tá? Deveria. Mas se você não tem justificável, você tem que correr atrás desse diagnóstico, porque, como eu falei, podem ser outros tipos de doença. Perdas com componente condutivo, tá? Que você não consegue diagnosticar. Se eu vejo uma perfuração timpânica, eu já estou vendo que provavelmente a doença desse paciente é uma otite média crônica, tá? Agora, se eu não consigo, pelo exame físico do paciente, descobrir o porquê dessa perda condutiva, eu vou investigar, tá? Perdas súbitas, não justificáveis, mesma coisa, podem ser doenças graves, né? Perdas em crianças não justificáveis, tá? A gente tem que sempre ver para determinar o diagnóstico da perda pode mudar bastante aqui, como o Felipe vai falar na parte de implante coclear, o tratamento que a gente vai oferecer para essa criança. Lógico que a gente vai sempre pesar o risco-benefício dessas crianças para a gente solicitar os exames, ver principalmente se aquele exame vai mudar a sua conduta. Tá? Se naquele ponto da sua investigação esse exame não muda a sua conduta, não tem necessidade de você pedir, tá?
e quando você tem dúvidas na etiologia, né? Pesquise sempre esses pacientes. E como é que a gente vai pesquisar isso? Através de uma boa anamnese, às vezes a gente consegue chegar próximo à etiologia desse paciente, o bom exame físico, bons exames audiométricos e bons exames de imagem, né? Então, na anamnese, a gente faz assim, lá na BRAE, um esqueleto, né? De uma audiometria, de uma anamnese assim, meio que padrão para os pacientes. É lógico que cada paciente é um paciente, cada pergunta dessa vai te levar para um caminho, né? Mas a gente pergunta, principalmente ao paciente, em primeiro lugar, se ele tem perda auditiva, né? Às vezes a gente tem pacientes que chegam lá e falam assim, não, doutor, eu escuto bem, mas o médico mandou vir aqui botar o aparelho, né? Então eu vim, né? Então você tem que ter cuidado com isso aqui, porque às vezes o caso do paciente não é de uma perda de audição, às vezes ele vai ter uma perda só lá em agudos, tá? E eles mandam para a gente protetizar e aquilo não interfere em nada na vida do paciente, tá? E você vai colocar um aparelho que às vezes vai mais atrapalhar do que ajudar esse paciente, tá? Então você tem que confirmar isso aqui. Outra coisa também importante aqui são aqueles pacientes que culpam os outros, né? Não, eu não escuto mal, ele é que fala baixo, a televisão é que é baixa, é eles que falam enrolado. Isso tudo aqui a gente tem que saber na nossa anamnese, por quê? Isso são coisas que vão ajudar a gente depois no nosso tratamento pós-aparelho auditivo, tá? Às vezes esse paciente tem que ser mais bem preparado antes de colocar o aparelho no ouvido, porque se ele não for bem preparado e colocar um aparelho, ele pode se sentir mal com aquele aparelho e aí você perdeu a oportunidade dele usar o aparelho, tá? Vai ser muito mais difícil. Ele vai criar muito mais resistência, tá? Então a gente faz várias perguntas, né, que são típicas das perguntas para uma avaliação auditiva, né, de anamnese, eu não vou me estender muito aqui. A gente utiliza lá isso aqui, às vezes nas anamneses desses pacientes com perda de audição, que é a corneta acústica, né? Eu tentei comprar uma corneta acústica para lá, porque ajuda muito a gente, mas eu não achei. Então eu fiz uma corneta acústica lá, né? Eu coloquei aqui um estetoscópio, tirei a ponta, aqui a campânula, né? Coloquei uma mangueira e adicionei aqui um funil, né? Comprei na loja de 99, lá em São Gonçalo. E a gente coloca isso aqui na orelha do paciente e fala por aqui com o paciente. O resultado é surpreendente. O paciente fica de boca aberta, que ele consegue escutar o que você está perguntando para ele. Ainda mais nessa época de máscara, né? Que a gente está usando, fazendo anamnese de máscara. Isso aqui é uma boa alternativa para o paciente que tem perda auditiva. A gente pergunta sobre doenças associadas, cirurgias otológicas, se ele já fez uso de aparelho auditivo, né, para a gente investigar o tempo que ele tem de privação sonora, se ele já fez alguma estimulação daquele sistema auditivo, tá? Exposição a elevados níveis de pressão sonora, se a gente faz um diagnóstico desse, a gente tem que orientar o paciente à proteção, o uso de EPI, tá? História familiar, a gente também pergunta, né? E sempre durante a sua anamnese, ver se a perda está de acordo com a clínica. Às vezes chega um paciente com audiometrias lá embaixo, uma perda severa, profunda, e você conversa normalmente com esse paciente na audiometria. Pode ser que aquela audiometria esteja errada, tá? Na anamnese infantil, né, nas crianças, a gente vai pesquisar aqueles fatores de risco, saber se teve alterações na gestação. A percepção da família é interessante, né? Porque a gente pergunta se a família, o que vocês acham? Que a criança escuta ou não? Ah, doutor, eu acho que ela escuta. Me dá exemplos, né? Ah, quando a porta bate, ele olha. Pode ser que essa criança não esteja escutando o barulho da porta, e sim a vibração da porta, né? Então é importante você ver isso e pedir exemplos para a família, né? Ah, não, doutor, quando eu chamo ele, ele olha, tá? Então, isso são coisas interessantes que ajudam no nosso diagnóstico, tá? O exame físico, tá? Eu esqueci de botar aqui, mas depois eu vou falar melhor sobre essa questão da criança. O exame físico, a gente vê alterações do conduto, né? Como eu já mostrei para vocês, isso pode modificar a nossa indicação do tipo de aparelho. Fazer sempre a remoção do cerume, tá? Para ele poder fazer os exames, fazer a colocação do molde, tá? Anotar alterações da membrana timpânica, de orelha média, cavidades cirúrgicas, né? E em crianças, no exame físico, é bem interessante você interagir com a criança, né? Fazer perguntas,
ou pedir para ela mostrar onde é que está a orelha, onde é que está o nariz, fazer essas perguntas para você interagir e observar como é que é a interação dela com os pais, porque isso ajuda também para você saber se aquela criança tem uma perda de audição ou não, tá? Então, o exame físico ele vai ajudar a gente tanto no diagnóstico, como ele também pode indicar o tratamento mais adequado em determinadas situações, né? Então, por exemplo, um exame físico, você pode ver lá uma otite serosa e você vai dar preferência a outros tratamentos e não ao aparelho auditivo como primeira opção. Os exames complementares, queria só falar para vocês dos exames com diapasão, que são bem interessantes para a gente confirmar a perda auditiva, se é uma perda condutiva, se não é uma perda em sombra, tá? A gente utiliza bastante. Os exames auditivos e de imagem. E sempre avaliar o custo e o risco-benefício, como eu falei para vocês, de expor, às vezes, uma criança pequena a uma tomografia, onde não vai mudar a sua conduta, tá? O que eu queria deixar de alerta aqui é isso aqui, que os exames complementares não devem atrasar outros exames e o tratamento na criança, tá? Então, se você está na dúvida se aquela criança tem ou não perda auditiva, vamos pedir uma ressonância, vamos pedir um Bera para essa criança, e essa criança fica, se ela for realmente uma deficiência auditiva, ela vai ficar com uma privação sonora durante esse tempo todo, tá? Então, a gente não deve, a gente já deve começar várias frentes de tratamento, reabilitação, testar o aparelho auditivo, fazer fonoterapia, estimulação precoce nessas crianças, tá? Para a gente não deixar essas crianças desamparadas e soltas, né? Que acontece muito também, tá? Então, a gente chegou à conclusão que o aparelho é o melhor no tratamento para esse paciente. A gente vai prescrever o aparelho? Como eu costumo dizer, ainda não. Por quê? A gente vai ter que orientar esse paciente antes, tá? Não prescreva e entregue a folhinha para o seu paciente, sem perguntar, por exemplo, se ele quer usar o aparelho. Porque muitas vezes ele vai pegar aquela folhinha, vai dobrar e vai botar no bolso, porque ele não quer parecer velho, porque ele não quer que fique um negócio apitando no ouvido dele, tá? Então, você tem várias situações que você tem que explicar para o paciente por que você está indicando aquele aparelho, a importância, a questão dos déficits cognitivos que a gente tem hoje, por exemplo, na terceira idade, explicar para a mãe que aquele aparelho auditivo da criança vai ser importante para ela desenvolver a fala, se ela não estimular, pode ser que ela não consiga depois desenvolver a fala. Então, os pacientes têm que estar inseridos nessa sua terapia, tá? Isso não pode estar só na sua cabeça, você tem que passar para ele, que aí ele vai dar o seu jeito, tá? Se o SUS está demorando, ele vai entrar na justiça, ele vai dar um jeito, porque ele sabe agora da importância que aquele aparelho tem para ele, tá? Desfazer as ideias erradas, então perguntar ao paciente por que você não quer usar e desfazer isso, tá? E ver as expectativas do paciente, tá bom? Nada disso de obrigar o paciente, não, vai lá, depois você me conta e tudo mais, e às vezes você acaba empurrando o paciente, ele deixa de usar um aparelho, de fazer uma terapia importante na vida dele, tá? Outra coisa que eu acho bem interessante é a gente oferecer várias possibilidades para o paciente escolher o aparelho que ele quer usar, a loja que ele quer comprar, inclusive a livre escolha do paciente para o tratamento no SUS. Então, a gente tem o tratamento pelo SUS de saúde auditiva, com fornecimento de aparelho auditivo, tem os seus problemas, tem, mas na maioria das vezes são programas de excelente qualidade, né? Posso falar pelo da gente lá, que a gente oferece, e o paciente tem que saber disso, tá? Então, muitas vezes o paciente vai ficar privado de um tratamento, como eu vou mostrar mais à frente, um dos motivos para os pacientes não usarem aparelho é uma questão financeira, tá? Às vezes ele vai até a loja, mas aquilo está fora da possibilidade e ele não teve essa informação aqui da sua parte, tá? Lembrar lá do Código de Ética Médica que a gente não pode fazer da medicina uma forma de comércio, tá? E agora, podemos prescrever o ASE? Eu costumo dizer que não, tá? O que a gente vai prescrever é o teste do ASE, tá? Por quê? O diagnóstico, a sua conclusão final, se o paciente vai usar ou não o aparelho, é depois que ele testar o aparelho, tá? Então, ele vai ter que ver se ele tem ganho com esse aparelho, tá? O aparelho auditivo, como eu falei para vocês lá no caso das crianças, às vezes é um teste diagnóstico.
Você bota o aparelho e vê a resposta da criança, com e sem aparelho, tá? Isso ajuda, às vezes, no diagnóstico da perda auditiva. Você vai ver a opinião do paciente, né? O paciente, às vezes, vai gostar mais de um outro molde. Ah, não, quero esse, quero aquele. Casos duvidosos sobre o benefício do aparelho. Você não sabe se esse paciente vai se beneficiar ou não? Teste o aparelho, tá? Como eu costumo dizer, na dúvida, teste, tá? Aqui a gente tem algumas indicações que eu trouxe aqui pelo SUS, tá? Quando que a gente indica aparelho auditivo pelo SUS? A gente vai ter que ter uma média nos limiares de 500, 1.000 e 2.000 superior a 45 decibéis para adultos, tá? Perda bilateral pelo SUS, tá? E crianças até 15 anos podem ter uma média superior a 30 decibéis, tá? E aí a gente se questiona sempre, né? Ah, se o paciente for unilateral, ele não merece? Merece, tá? Mas ele entra na classe 2. O que é a classe 1? A classe 1 é a indicação absoluta, tá? A classe 2 é uma indicação relativa, onde você pode ou não indicar o aparelho pelo SUS, tá? Então, essas indicações aqui, que são são relativas, você vai ver cada situação para você saber se vai indicar ou não. E nós temos as indicações de classe 3, que são as contraindicações, tá? Então, intolerância, amplificação de vida desconforto, isso você só vai saber se você testar, tá? Antes disso, você não tem como saber se o paciente tem essa contraindicação ou não. E anacusia unilateral com audição normal no ouvido contralateral, que eu falei lá, que é aquele sistema CROS, tá? Então, pelo SUS, infelizmente, a gente ainda não tem o sistema CROS. Isso provavelmente vai mudar, tá? Uma coisa que muita gente me pergunta também é sobre otite média crônica. Otite média crônica é contraindicação? O que eu tenho para dizer para vocês é, se tiver com doença ativa, né, e colesteatomas, que geralmente são doenças ativas, é contraindicado, porque você vai piorar a doença do paciente ao manipular aquele conduto ali, abafando aquele conduto, e fora que a otorreia do paciente pode danificar o aparelho. Então, a gente não indica. A gente trata a otite média crônica desse paciente, seja com cirurgia, seja com tratamento clínico, e só depois que ele está com a doença controlada que a gente vai indicar o teste do aparelho. Então, ele vai usar durante algum tempo. Se essa doença dele voltar a reativar o processo inflamatório, a gente suspende o aparelho, tá? E vai optar por outras terapias. Então, como eu falei já para vocês, quais são as dificuldades que a gente tem para o paciente, da gente indicar e o paciente usar? Primeiro, aceitação da perda auditiva, como eu falei, casos de presbiacusia, às vezes, eles não entendem que eles têm uma perda auditiva, né? Porque a perda é muito progressiva. Motivos econômicos, como eu falei, motivos estéticos, incômodo, né? Então, eu costumo brincar assim, a gente tem que incentivar o paciente, não desistir desse paciente, nem deixar ele desistir do aparelho auditivo. Tem que conversar muito, quebrar esses paradigmas aqui, tá? E dizer que os aparelhos já estão muito mais modernos hoje em dia, o que o pai dele usava provavelmente não é a mesma tecnologia, tá? Bom, e esse paciente agora já colocou o aparelho auditivo dele. O que você vai fazer? Você vai ter que acompanhar esse paciente, tá? Então, a gente recomenda, geralmente, consultas com o otorrino dele de origem, né? Que indicou o aparelho. No caso, se é você que indicou o aparelho, você vai pedir para ele voltar de 4 em 4 meses, tá? Primeira coisa que você vai avaliar é o benefício do aparelho. Pergunta a ele, e aí, tá gostando do aparelho? Ah, doutor, eu tô, mas quando eu vou ao cinema, que é o que eu mais gosto de fazer, o aparelho não fica bom. Então, isso você tem que relatar lá na hora do paciente fazer a regulagem do aparelho, tá? Então, o paciente, às vezes, precisa de várias regulagens para chegar num acerto lá do aparelho, tá? Avaliar as queixas do paciente, se o paciente está com prurido, se o paciente está com dor, tudo que são situações que podem fazer ele levar ele a parar de usar o aparelho, tá? E uma coisa muito importante, a remoção da cera, né? Então, o uso do aparelho auditivo faz com que esses debris fiquem acumulados, tá? Então, você tem que ver de 4 em 4 meses para limpar essa orelha. Essa orelha aqui eu não tenho dúvida que todos os otorrinos limpariam. Mas talvez essa orelha aqui você acho que dá para passar, tá bom, o som tá passando. Não, não dá.
paciente que usa aparelho auditivo não pode ter esses restos aqui. Por quê? Isso aqui, se tapar lá aquela pequena saída do alto-falante, acaba prejudicando a audição dele, tá? Então, uma coisa que eu uso, que eu aprendi lá com a doutora Mara, na USP, é a gente usar um porta-algodão, né, com algodão, e usar uma substância lá, que pode ser uma gota otológica, que ela lubrifica o conduto e você consegue tirar isso aqui de uma maneira mais atraumática, tá? Então, você entra com esse algodão lubrificado, tá? Você pega lá a amostra grátis o representante deixa para você e você vai deixar o conduto assim desse paciente, tá? Esse é um paciente usuário de aparelho auditivo. Vocês podem ver aqui, ó, por esse vasinho aqui é o mesmo paciente, tá? Antes e depois da limpeza. E esses pacientes têm que ter sempre uma reavaliação auditiva, de preferência a cada ano ou antes, se ele sentir alteração da audição, tá? E às vezes a gente toma alguns sustos, né? Esse paciente veio lá na Abrai para fazer uma revisão, tá? Do aparelho, e a fonoaudióloga foi fazer otoscopia e falou, pô, acho que tem uma coisa estranha, né? E eu também achei muito estranho. Só depois que eu fui ver, isso aqui é a oliva da adaptação aberta, né? O paciente ficou preso lá dentro, ele tirou, foi dormir, no dia seguinte, quando ele acordou, ele achou que tivesse perdido, foi na loja, comprou outro e colocou, né? E empurrou essa aqui lá para trás. E ele tinha bilateral, né? Como se não bastasse unilateral, ele tinha dos dois lados. Outra coisa que a gente faz também é examinar o aparelho, tá? Então, uma coisa que eu aprendi muito lá na Brai, a lidar com o aparelho. Então, hoje em dia, eu ando com essas coisinhas aqui na minha mala para ajudar o paciente. Quando eu estou no meu consultório, lá na Brai, é lógico, as fonoaudiólogas me salvam, mas quando eu estou no consultório, às vezes eu consigo quebrar um galho o paciente para falar sobre essas questões, né? O molde, o tubo, a limpeza do aparelho, se a pilha está funcionando, se a pilha não está oxidada dentro do aparelho, né? E o próprio funcionamento do aparelho, tá? A gente tem outros materiais que a gente acaba utilizando, né, para ver se a pilha está funcionando ou não, que às vezes o paciente chega dizendo que o aparelho está ruim, quando você vai ver é a pilha do paciente que não está funcionando, né? Lembrar sempre de orientar o paciente a tirar a pilha ou abrir a gaveta quando ele não estiver usando o aparelho. Quando você for examinar o paciente que usa aparelho auditivo, abre a gavetinha dele, tá? Porque senão fica gastando pilha e fica pitando lá na sua mesa. Com relação ao fonoaudiólogo, né, o que a gente tem que fazer, né? Já estou quase terminando aqui. O serviço de fonoaudiologia é extremamente importante para orientar na adaptação do aparelho, tá? Então, eles têm várias maneiras de ensinar o paciente, ó, usa no início só tantas horas, depois você vai aumentando, para você ir se acostumando, tá? As orientações com cuidados com o aparelho, né? Isso aqui é um problema sério, porque às vezes a gente fala com o paciente não entende, né? Então, a gente, quando vê que o paciente tem um problema, assim, já cognitivo ou uma certa demência, a gente pede para vir um acompanhante, que aí são duas pessoas já absorvendo aquela informação, tá? A fonoaudióloga vai ser bem importante na regulagem do aparelho, né? E isso aqui foi uma coisa que eu aprendi com a experiência. A gente tem que tomar muito cuidado com os parâmetros que a gente está utilizando, tá? Às vezes, uma audiometria que foi feita de uma maneira inadequada, novamente, não é culpa da fonoaudióloga, pode ser culpa do aparelho, pode ser culpa do paciente, e você vai acabar ajustando aquele aparelho de uma maneira errada. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Se você achar que aquela audiometria não está boa, repete várias vezes, lança a mão de outros exames auditivos, por exemplo, Bera, otoemissão, para a gente chegar a uma conclusão de quanto que deve ser a perda desse paciente. Tá? A fono também vai trabalhar bastante a parte de fonoterapia. Então, tem pacientes que precisam do treinamento auditivo, tá? Então, isso é uma coisa que a gente faz e observa bons resultados. E, às vezes, o paciente, isso aqui você não cobra do paciente. Naquela lojinha onde ele fez, eles não fazem treinamento auditivo. E aí o paciente acaba largando o aparelho e deixa de usar um aparelho que é importante para a vida dele, né? Existe esse método Sena também, que está muito em moda hoje em dia, eu não tenho muita experiência com isso, tá? Então, só para terminar, fazer uns comentários finais aqui, que o nosso objetivo é esse aqui, né? Evitar aquele maldito
aparelho auditivo na gaveta, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer uma boa avaliação pré-avaliação do aparelho auditivo, cuidado com as questões éticas, tá? Se comunicar bastante com o sistema de fonoaudiologia lá. Eu tenho, graças a Deus, tanto no público como no particular, pessoas que trabalham próximo a mim, então eu consigo ter um acesso muito fácil para conversar sobre os casos, tá? E é muito bom, façam isso porque vocês vão aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa lá com as fonoaudiólogas e tenho certeza que elas também aprenderam comigo, trocando essas experiências. Explicar para o paciente a importância, tá? É aquilo que eu falar, mostrar os pontos positivos. Os negativos ele já conhece todos. É feio, é um trambolho, incomoda, apita. Os pontos negativos eles sabem todos, mas os positivos eles não conhecem. E quando você começa a mostrar os pontos positivos, você começa a mudar essa aceitação dele, tá? Acompanhar o paciente no pós, tá? Esse paciente não é um paciente que você vai largar, tá? Ele tem que voltar no seu consultório para limpeza, para avaliação auditiva regular, tá? Deixar esse comentário aqui. Na dúvida, tá na dúvida? Testa o aparelho, tá? Testar não faz mal. Você testa o aparelho para ver a resposta desse paciente. Às vezes é um paciente, por exemplo, neuropata. Será que vale a pena botar o aparelho nesse paciente? Ninguém tem essa resposta, você só vai ter testando, tá? E nas crianças, não perca tempo, tá? A gente, infelizmente, ainda vê muito isso. Vai lá fazer o Bera, mãe, quando tiver o Bera, volta. Essa criança vai voltar dali a 3 anos, tá? Então, às vezes, a gente faz o diagnóstico testando o aparelho, já começando terapia para essa criança, não larga essa criança, tá? E eu só queria deixar aqui uma última mensagem, que a gente teve a aula do Léo, né, sobre triagem auditiva neonatal. A gente, com tanto esses problemas que o déficit auditivo causa na gente hoje em dia, que a gente sabe, de privação sonora, de relação com demência e tudo mais, a gente tem que começar a pensar numa triagem auditiva geriátrica, né? Criar maneiras, vai fazer audiometria em todo mundo? Não sei, eu não sou a pessoa mais indicada para ver essa epidemiologia. Vai fazer um outro teste nessa população? Como é que a gente vai chamar a atenção dessa população geriátrica para, às vezes, eles não chegarem no nosso consultório com um tempo de privação muito grande, tá? É uma coisa que a gente provavelmente vai pensar bastante no futuro, tá bom? Então, queria agradecer aí a atenção de vocês, né? Deixar essa figura aqui dos novos tempos, dos nossos ensinamentos em medicina, né? Antigamente todo mundo presencial, agora estamos nós daqui nos quadradinhos assistindo às aulas, né? E agradecer também aos colegas do primeiro Otorrio, né, Felipe? É o primeiro só, né? Acho que de vários que a gente ainda vai ter. Então, agradecer aí a Letícia, o Guilherme, a Eveline, o Léo e principalmente aí o Felipe, tá bom? Obrigado. Muito bom, João. Descompartilha a tela para a gente ir. Deixa eu descompartilhar aqui. Foi? Foi. Eu falei muito, né? Falei Falou, muito. mas foi ótimo. Pelo menos eu gostei muito. Não é uma aula sobre aparelho, eu não sou a pessoa melhor a falar sobre aparelho, é Não, mais sobre a clínica mesmo. não, foi ótimo esse finalzinho aqui, gostei muito, meio prático isso. E é nosso dia a dia, a gente não para falar sobre aparelho. Isso é uma coisa que às vezes passa batido na residência, nos livros mesmo de otorrino, quase não se fala sobre aparelho, sobre o dia a dia e realmente acontece isso que você citou. O médico encaminha o paciente para a loja de aparelho e ele dá por encerrada a participação dele. Não sabe que isso é só um meio de começar o tratamento do paciente. É dali por diante que ele vai começar a acompanhar esse paciente e ter todo esse cuidado que você citou no desenrolar do problema auditivo dele. E é a partir dali que começa o nosso acompanhamento verdadeiro. A gente propôs um tratamento e a gente está querendo ver como está a resposta desse tratamento, se está sendo efetivo ou não. Então, acho que parte dos médicos, a culpa também, no caso otorrino, desse descaso com o uso do aparelho. Acho que é falta de acompanhamento nosso, incentivo nosso e entender por que o paciente não está querendo usar aquele aparelho. Isso é uma coisa que eu sempre paro no consultório, pergunto, insisto com o paciente, mas por que você não quer usar? Qual o problema? A gente entender, faz muito barulho, então como regular ele melhor? A regulagem é uma coisa que a gente explica ao paciente, demanda tempo
E ele precisa ter uma relação boa até com o fonoaudiólogo que está regulando. Ele tem que voltar lá várias vezes. Olha, está em uma situação que está me incomodando. Essa situação já está melhor. Essa está incomodando. Ou seja, isso leva tempo a regulagem. Não botar na orelha e sair ouvindo como antes. A Deixa semana teve... eu só fazer só um adendo aqui, porque no particular o que acontece muito é isso, né, Felipe? Essa responsabilidade tem que ser nossa. A gente acha que o fonoaudiólogo lá é que tem que fazer isso, tem que explicar os benefícios e tudo mais. E isso, muitas vezes, na cabeça do paciente é o seguinte, não, ele está falando isso aí só para vender o aparelho, entendeu? Quem tem esse poder sobre o paciente, quem deve ter essa orientação, somos nós que estamos ali fazendo o diagnóstico e tudo mais. Eu sei que os fonoaudiólogos nas lojas fazem um trabalho imenso para o paciente usar e tudo mais, mas às vezes o paciente não se conscientiza disso, fica com essa visão deturbada que aquilo ali é só para ganhar dinheiro, entendeu? Verdade. E a gente já prepara o paciente para tudo, até para o custo. Eu já preparo o paciente para o custo. Ó, é um investimento, dura em média 5 anos. Um aparelho bem cuidado pode durar até 5 anos. Então, ou seja, a gente já prepara o paciente para todas as informações para ele chegar na loja e já ter algum preparo sobre o que ele vai receber de informação lá. É engraçado que essa mística de preconceito com o aparelho vem de gerações, assim. Você vê que às vezes a gente atende um jovem que está lá com aquele preconceito com o aparelho, e os jovens a gente vê hoje usando aparelho, Bluetooth de tudo quanto é tipo na orelha, mas na hora de falar aparelho auditivo, não vou botar o aparelho auditivo. Vê idoso, hoje mesmo, eu atendi uma senhora que falou assim, eu fui numa médica, sabe o que ela mandou fazer? Mandou eu botar aparelho. Assim, parece que mandou ela aquele lugar. E ela precisava do aparelho. Essa médica estava hiper razão. Talvez ela não conseguiu trabalhar a ideia bem. Mas a senhora estava revoltada com a médica e veio pedir uma segunda opinião porque a médica mandou ela botar aparelho. E ela tinha toda a indicação para o aparelho de todos os problemas. Então você mostra ao paciente onde estão os problemas dela. A senhora está conseguindo ver a televisão adequadamente? Tô sim. Aí você pergunta para a filha que está do lado. Ela está ouvindo volume na altura, lá em cima. Ninguém consegue falar na casa quando ela está vendo a novela dela. A senhora está participando das festas, conversando com as pessoas de uma festa? Não escuto ninguém. Então, a gente vai mostrando para ela onde está o problema, para ela entender o problema e aceitar o problema. Porque às vezes a gente manda para a loja, o paciente nem reconhece que ele tem um problema ainda. E aí ele se perde nisso. Ele tem que sair do teu consultório entendendo qual é o problema dele e o que a gente vai poder oferecer para melhorar. E às vezes ele nem vai na loja, ele dobra o seu pedido, bota no bolso e tchau. Verdade. Vamos para os comentários? Doutora Eveline Tasca. João falou tudo, né? Sobrou pouca coisa para a gente comentar. Eu adoro a corneta. A gente precisa fazer isso. Toda vez que eu vejo essa corneta, eu falo, tem que fazer essa corneta, e a gente não faz. A gente pode fazer uma aula no final da otorrino de coisas que a gente do it yourself em otorrino. A gente ensinou tanta coisa aqui. Então, eu ia falar que eu tinha notado aqui em relação ao segmento do paciente, né? Assim, de pré-aparelho, você explicar para o paciente, eu não sei como é que é a abordagem de vocês no consultório, mas o tempo de você explicar a audiometria para o paciente, engraçado, eu acho que você já explica tanta coisa. Você acaba explicando tudo, sem querer. Eu pego a audiometria e vou lendo com o paciente, porque aí você acaba explicando tudo. Assim, às vezes você esqueceu de falar alguma coisa sobre a perda dele, alguma característica bem característica daquela perda especial. Então, se você for lendo passo por passo da própria audiometria com o paciente, você acaba explicando tudo sobre ele, para ele mesmo. No pré e no pós, pedir para o paciente voltar. Eu peço para o paciente voltar com 1 mês depois que ele adaptar o aparelho, para ele me contar como é que ficou, como é que ele se sentiu e tal. Pelo menos a primeira vez, porque com 4 meses, às vezes ele vai se esquecer ou vai achar ruim, nem vai ficar 4 meses com aquele aparelho, vai achar que aquilo não tá bom, enfim, que não vai precisar de ajuste. E você ajuda ali a discutir, enfim, a alinhar as expectativas com ele 1 mês depois, né? Ele vai te contar o que ele gostou, o que ele não gostou, enfim, mais de perto nesse começo. Pedir para o paciente voltar, é importante você pedir para ele voltar, né? Não só para você acompanhar ele ao longo ver como é que vai progredir a perda dele, mas ver como é que vai ser a evolução. E terapia, né? Assim, algumas empresas realmente não fazem. Então, é importante você ter essa informação e até se informar, isso a gente acaba aprendendo na prática mesmo, para você ter uma noção de onde está sendo o acompanhamento, enfim, daquele paciente. Porque grande parte precisa de terapia. Os pacientes que chegam para a gente com muito tempo de privação auditiva,
eles vão precisar de treinamento, né? Terapia, treinamento auditivo. Treinamento auditivo. Eu acho que é só isso. Se eu vi mais alguma anotação aqui, eu falo. Guilherme. Obrigado, Guilherme. E aí, pessoal? Excelente aula do João, como sempre. O Felipe falou bastante coisa aí, o tempo que você precisa gastar realmente com esse paciente, né? Às vezes mais de uma consulta para poder pormenorizar a perda, explicar qual que é a intenção desse aparelho auditivo, para você ter uma adesão boa, né? Às vezes testar mais de uma vez, ou então pedir para a empresa aí que vai fazer uma cartinha, pedir para a empresa prolongar o teste, às vezes, porque a maioria é uma semana de teste, às vezes você pediu um teste mais prolongado, principalmente para casos que tem um zumbido associado, eu acho interessante prolongar o teste para ver se o paciente tem um benefício. Lembrei da Eveline falando aí da corneta do João, e ele faz questão de ainda falar que custa R$1,99 lá o funil. Ou seja, não tem desculpa para não fazer, né? O que mais? Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu ia perguntar, João, você consegue pensar em algum caso assim que você às vezes indique o aparelho com uma média quadritonal abaixo de 40, assim, zumbido, né? Provavelmente, mais alguma outra coisa? O que você acha? Criança. Criança, sim. Você falou lá, daquela classe 1, 2, 3. né? Aí depende muito da clínica do paciente, né? Então, você tem que ver o que o paciente demanda, né? Então, por exemplo, como você estava falando lá em prolongar o teste, isso que você está falando é interessante, porque às vezes a gente tem que pedir para a empresa, assim, o paciente, por exemplo, ele é músico e ele tem dificuldade lá nas aulas dele de música, então ele vai testar o aparelho na aula de música dele, tá? Então ele vai testar, pode ser que seja bom? Pode ser, não sei, eu não vou saber, só depois de testar. Então, tem que ver a demanda do paciente. Às vezes o paciente está te demandando isso, não, eu tenho dificuldade, você tem que ficar atento se aquilo ali é uma dificuldade mesmo de audição ou de processamento, né? Então, faz o teste, vê se ele melhorar, realmente aquilo ali é uma audição que para ele está fazendo falta, ele não está tendo acesso ali àquela determinada situação. Mas tem que tomar cuidado com essas questões também de processamento, tá? E outra coisa, né? Tem que tomar cuidado porque esses pacientes que têm essas perdas leves, geralmente eles vão se incomodar muito mais, o aparelho vai trazer mais incômodo às vezes do que benefício. Então, esses pacientes são os pacientes que às vezes ficam complicados, é bem complicado de você ficar incentivando aquilo que eu estava falando, tem que tomar muito cuidado com isso, dele usar o aparelho, porque às vezes aquilo ali vai se tornar mais um transtorno, vai trazer mais incômodo do que benefício para ele. E às vezes traumatiza, né? E aí, de repente, se essa perda evoluir e ele realmente não vai tiver querer alguma indicação, vai querer. O João falou bastante isso. Depende muito da demanda do paciente, o que o paciente quer com o aparelho. Tem paciente que já teve paciente que eu indiquei prótese com perdas bem leves, porque ele trabalhava no local, ele precisava de uma audição plena naquele local. Ele falava, olha, essa perda minha me atrapalha, eu perco muito nas reuniões, eu perco muito no meu dia a dia do escritório, eu preciso disso. E aí ele precisava, talvez um paciente que a gente não fosse indicar de cara, mas que ele tinha uma demanda, uma necessidade disso. Já vi também motoristas, agora motoristas de Uber, né? Que está lá, o ambiente, ele precisa ouvir o que o passageiro está falando e aquela perda dele às vezes já atrapalha a conversa dentro do carro e ele fica se perdendo ali, às vezes se passa para o antipático que não está escutando o que o passageiro está falando. Às vezes nem uma perda grande, uma perda leve, como você citou, menor que 40 decibel a média. Esse tipo de situação... é interessante porque esses aparelhos com inteligência artificial, às vezes eles fazem isso, né? Eles vão bloquear o som do ruído e aumentar o som de fala. Então, isso aí, para esses pacientes, às vezes faz muita diferença. Tá? E só uma pergunta aqui, Felipe, que fizeram. Você chegou a ver ou não? Eu vi, mas você respondeu. Foi do Croix no SUS? Não. Não. Tá. Boa, tem uma outra pergunta boa aqui, vi aqui agora. Sobre quando fazer audiometria com ganho do aparelho. Ou seja, é um exame que torna palpável qual o benefício do aparelho para a gente. Isso. Eu acabei tirando essa parte que eu achei que ia ficar muito longo, mas vamos falar rapidinho então. O que é o teste com ganho, né? A gente coloca o aparelho auditivo naquele paciente, geralmente quando é bilateral, né? Porque se ele tiver uma audição normal do outro lado, a resposta em campo aberto, né, que a gente faz,
geralmente ele vai escutar pela melhor orelha. Então, geralmente a gente vai para aquele paciente que tem perda bilateral, tá? Então, a gente coloca ele com o aparelho ativo dentro Cabine. da cabine e faz a audiometria com ele, tá? A gente pode fazer isso quando a gente tiver com dúvida. Eu gosto sempre de fazer de rotina nos meus pacientes, mas às vezes lá na Braille a gente não consegue. Então, quando a gente está com dúvida na parte de regulação do aparelho e tudo mais, a gente bota o paciente em cabine para fazer isso. E existe também um outro tipo de ganho, que é o ganho de inserção. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É um aparelho que você coloca um tubinho lá dentro do conduto e coloca o aparelho. Então, você consegue medir o quanto que o aparelho está jogando, né? Para ver se o aparelho está fazendo a função bem dele ou não. Tá? A gente tem o ganho de inserção lá também. Às vezes, quando está com dúvidas no aparelho, a gente faz isso também. Porque, às vezes, o problema não é do paciente, é do aparelho, né? Exatamente. O ganho de inserção é fundamental e os locais que fornecem o VEND preditivo têm isso de rotina para fazer esse tipo de exame, que torna mais palpável o que o aparelho está produzindo, emitindo para o paciente. Bom, lembrar também dos pacientes recrutantes, né? Acho que o João falou rápido ali sobre isso. Então, é um paciente que talvez você já tem que preparar antes dele ir para a loja de aparelhos, você já tem que preparar esse paciente, porque é um paciente que o que ele precisa para ganhar de audição é muito perto do que gera desconforto para ele. Então, é aquele paciente que vai reclamar, vai ser difícil de adaptação. Então, a gente já prepara ele sobre isso. Olha, estou vendo aqui no teu perfil que o senhor tem recrutamento. Saiba que a adaptação é um pouco mais lenta, o senhor vai ter que ter paciência. O que estiver incomodando, o senhor fala, porque a faixa do que ele precisa, essa faixa dinâmica, né, que chamam, é muito perto do que o que ele precisa, é muito perto do que gera incômodo para ele. E aí essa adaptação é sempre mais difícil. Eu acho que tem que partir da gente já no consultório comentar sobre isso antes de chegar na loja e ver que não está adiantando, não serviu nada. Se ele chegar já preparado para isso, é muito mais fácil a adaptação. Ele vai entender muito mais fácil o que está acontecendo com ele e vai se preparar para isso também. Bom, algum comentário mais? Ou vamos já fazer a chamada para a semana que vem? Vamos lá. Então, acho que todas as perguntas foram respondidas aqui, pelo que eu estou passando o olho. Muito obrigado pelas perguntas. A gente sempre gosta de perguntas no final. Semana que vem está chegando o final, não é o final ainda, a gente está chegando à reta final aqui do Auto Rio dessa temporada. A gente está na aula 18 hoje, semana que vem 19, a gente vai encerrar na 21. A 19, semana que vem, a gente vai para a última aula do módulo de otoneuro, diagnóstico armado da vertigem. Veng, VEMP, Verrite, isso e muito mais. Semana que vem, a doutora Patrícia Mano vai conversar com a gente sobre isso. Então, sobre Vecto se faz ainda, é Veng agora, é VEMP, Verrite, isso e muito mais. Semana que vem, não percam, quarta-feira que vem, 8h30 da noite. Uma incrível aula sobre o tema. João, muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau.